Seja bem-vindo ao futuro. Seja bem-vindo ao SETcast. Tá começando agora o 9º episódio do SETcast, porque o futuro já começou. Ontem, e hoje a gente tem um tema muito legal, né, Debian? Um convidado ilustríssimo com a gente aqui hoje. Exatamente, o sócio nosso fundador também, que é o André, e que além de ser sócio aqui na SETLog, também tem uma jornada muito legal que ele vai trazer pra gente aqui, compartilhar conosco essa história, que é justamente na energia renovável, que é uma pauta do futuro, né? Do futuro não, do presente. Do presente. E não é só essa, né, André? Você é um cara que empreende em diferentes frentes, né? Tem alguns assuntos, viu, Guilherme? Primeiro, boa noite aí. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite. Fico feliz de estar falando um pouco da trajetória, não só minha, como das empresas que eu participo, né? Então, vou começar, né, falando da onde que veio a ideia da energia, falando da onde que, por onde que eu saí, meu background e tudo mais, né? Então, vamos lá. Eu comecei minha carreira, eu sou engenheiro civil, né? Hoje eu estou com 38 anos. Comecei minha carreira em obra de construção de infraestrutura. Já escutei umas histórias. Rodava à noite nas obras aí, aqui em Belo Horizonte. Fiquei 5 anos e meio na Avenida Antônio Carlos, pela Andrade Gutierrez, uma puta escola para mim, foi muito bom. Saí da Andrade e fui para Odebrecht, onde que eu fiquei quase 6 anos, aí trabalhando em plantas industriais e óleo e gás. Então foram quase 11 anos aí de empreiteira, de obra, de pegar no batente, mesmo no pesado, que o trem é difícil mesmo. É um ciclo muito forte, trabalho quase todos os sábados e tal, então, mas foi uma escola fantástica para minha vida. Foi uma coisa realmente que essas empresas grandes, apesar dos pesares, né, quem trabalhou lá dentro sabe o tanto que aprende, o tanto que evolui na carreira profissional. Então, em 2015, eu conversando com um colega de trabalho, um amigo meu, eu falei, ele sempre quis dar a volta ao mundo, essa história toda. Eu falei, eu já estava começando aquela recessão no país, a Odebrecht começando a ser falada no momento. Eu falei, quer saber, eu acho que é meu momento, né? É o momento de eu sair um pouco fora, entender um pouco o que era o mundo, entender o que eu queria da vida. Isso foi que ano? 2015. Em 2014 a gente tinha aberto a SETLog, né? Eu fui um apoio inicial no Rio, né? Porque eu morava lá e os primeiros contratos foram lá no Rio. Então, já tinha a história da SETLog começando, a gente ainda estava muito pequeno, né? Do jeito que está hoje, a gente era uma formiguinha, mas estava já com bastante força para poder carregar os carros, né? Eu lembro na nossa primeira cegonha, uns golzinhos que nós mandamos para Mills, e acho que alguns para Mills e alguns para Andrade, na época, não lembro. Bicho, eu olhei aquela cegonha, eu e o Luiz Otávio na época, quase chorei. Mas aí que começou a jornada da SETLog. Vocês moraram junto lá no Rio? Moraram, não sei, o Bernardo e o Luiz, moramos, né? O Luiz e o Bernardo, nós moramos próximos, né? Eles, inclusive, ficavam muito na minha casa, né? Porque tinha uma churrasqueira. Aí era o encontro da turma lá. Aí falava que ele foi chefe dos dois, né? Esse dos dois, eu não sabia, não. Eles foram estagiários do André. O Bernardo foi estagiário na época da Andrade. E o Luiz trabalhava na Andrade, mas não na mesma obra. Então você que pagava o churrasco. Naquela época eu tinha que pagar. Agora eu espero que eles paguem, né? Retribuam, né? Mas, então em 2015, a gente já tinha 1 ano e pouco de SETLog. Os meninos ainda estavam com uma operação ainda muito mais tranquila. Aí eu falei, quer saber, eu vou aproveitar essa recessão que está começando, a empresa naquele momento turbulento dela. Falei, eu vou dar uma volta ao mundo. E fiz literalmente uma volta ao mundo mesmo. Fui para 64 países, 223 cidades, em 1 ano e 9 meses. Eu fiz, e essa viagem é uma história interessante, que é um projeto. Ela tem início, meio e fim. Então tinha o início, que era 21 de julho de 2015. O final dela era 21 de abril de 2017.
quando a gente voltou para o casamento do hoje, que é o meu sócio, que é o Thomas Chianca, na Brow Energy, que é a empresa que a gente abriu logo depois. Casamento da irmã dele. E nós voltamos exatamente nessa data. Então, nós cumprimos o cronograma. A história dos países, a gente planejou a viagem baseado em algumas feiras de engenharia, energia, tecnologia ao longo do mundo e ao longo desse período todo. Então a gente tinha que estar em alguns lugares em determinadas datas. Então a gente foi e mapeou, né, essa viagem em função dessas feiras. Aí começou, mas logo no início da viagem, no primeiro mês, segundo mês, a gente começou a ver aquele tanto de parque solar na Áustria, na Alemanha, eles sem muito sol, né, sem muito recurso solar e tendo aquele tanto de placa. Aí eu falei pro Thomas, pô, bicho, a gente é engenheiro, essa questão de energia tá começando no Brasil, vamos estudar isso. Porque a gente estava ali para descobrir o que queria da vida, né? A Setlock existia, mas eu não era da operação. Então eu queria fazer alguma coisa. E a gente estava sempre voltado para o lado da sustentabilidade, alguma coisa nova e por aí foi. Então eu usava um pouco os consulados, eu usava um pouco a embaixada brasileira para poder marcar reunião com as empresas. Então eles marcavam reunião para a gente com as empresas de fotovoltaico ao longo do mundo, ao redor do mundo, na verdade. E aí foi. E aí começamos, visitamos algumas empresas, visitamos algumas plantas de energia solar, fomos para a China, ficamos bastante tempo lá, fomos naquela Canton Fair, aquela feira que é a maior feira de importação e exportação do mundo. Ficamos perdidos lá, acabamos que a área solar foi a área que mais atraiu a gente. Depois da feira pegamos alguns cartões, visitamos várias fábricas. A China é muito engraçado, que você pega, por exemplo, BH, Brasília, 800 quilômetros. Lá você pega um trem-bala e faz em 2 horas. Então dá para você bater e voltar de trem, né? E o recurso era limitado ali para viagem, a gente não podia fazer muita graça. Ao mesmo tempo que a gente fazia um mochilão, a gente estava fazendo negócios e conhecendo. Então nessa história toda eu precisava de um cartão de visita, né? Quem que eu era? Tinha que estar escrito em inglês, né? Aí eu falei, já que essa viagem, a gente nomeou a viagem, tinha um Instagram, chamava Two Bros One Dream, 2 irmãos e um sonho. Falei, por que não chamar a empresa de Brow Consulting, né? Consultoria é mais fácil, né? Podia fazer qualquer coisa. Aí, né, abrimos a Brow Consulting na época, em 2015, e fomos viajar. Aí tá cartão pra cá, pra lá, e conhecendo gente no mundo inteiro, e chinês pra caramba e tal. Fizemos uma rodada boa no Japão e na Coreia, conhecemos banco, fomos na Suíça, conhecemos muito processo financeiro, entendemos muita da história. Não existe melhor jeito de estudar a história do que viver a história. Então, isso aí foi fantástico. Tipo, eu não era o melhor aluno de história na época do Loyola, uma escola que eu estudei aqui em Belo Horizonte, mas eu fiquei curioso depois, né? Engraçado isso, né? Porque quando você estuda a Primeira Guerra, você fica decorando ali. Depois, quando você vê o que aconteceu realmente, você fica curioso para saber. Então, por exemplo, Berlim é uma cidade que vive história, teve muitas coisas interessantes. E culturas diferentes, né? Então, eu vivi Egito, vivi muito Ásia, vivi África, Europa, Oceania e tudo mais. E todos nesses lugares, vocês chegaram a visitar plantas de sustentabilidade, voltados para sustentabilidade, energia, em todos esses lugares? Então, alguns lugares a gente focou mais em energia solar, outros lugares é o que tinha. Por exemplo, eu dou um exemplo muito interessante, que eu cheguei em Israel, eu não sabia, eu sabia que Israel tinha a ver com irrigação, investimento em tecnologia de água e tal, eu não sabia que era tão avançado assim. Quando eu cheguei lá em 2016, eu fui visitar, porque eu marcava as reuniões antes de ir para os países. Então, acabava que a gente achava que eu ia ter muito tempo ocioso, não tinha tanto não, porque eu tinha que ficar marcando reunião, mandando e-mail para cá, para lá. E você usava o consulado de base para reunião? Às vezes consulado, às vezes embaixada e tudo mais. Mas às vezes eu procurava ali no Google mesmo, a empresa mandava um e-mail direto na cara de pau e tentava marcar algumas reuniões para querendo conhecer a empresa, visitar. Então, vi muito processo de irrigação em Israel, fiquei impressionado. Tanto que eles estão preparados.
Pô, no meio do deserto, o cara puxar o tanto de água que eles vivem em abundância de água. Você sai da praia lá em Tel Aviv e bebedouro, chuveiro, tranquilo, sem ter que pagar. Então, curiosidade, essa questão de tecnologia de água também. Questão de lixo, vi processo de reciclagem na Coreia, processo de reciclagem inteligentes. Então nós visitamos isso também lá na Coreia do Sul, né? Porque a Coreia do Norte era difícil de entrar. Mas vocês foram, não, né? Não. Tinha um jeito de ir, mas era muito caro e não tinha muito atrativo. Era mais a questão de falar que foi mesmo. Eu falei, não, vou pagar por isso, não. Então, essa história toda, essa viagem toda, fez com que a gente abrisse a cabeça para poder empreender mais, né? Viu que o mundo é muito grande, as pessoas realmente têm culturas diferentes, têm cabeças diferentes, religiões diferentes. Então a gente acabou aprendendo a respeitar a religião, o jeito de cada um, tal. Impressionante, por exemplo, alguns casos, a educação do japonês. Ele te agradece por ter entrado dentro da loja dele, por ter saído da loja dele. É impressionante isso. Tem um caso que eu estava 2 horas da manhã voltando do barzinho, indo para casa, chovendo, uma rua pequena, e o japonês esperando o sinal de pedestre, sabia, não tinha ninguém. E eu correndo ali, doido para atravessar, tive que parar, porque eu fiquei sem graça, né? Não vai ser. A cultura do Oriente é muito diferente do Ocidente. Muito forte. Então essas coisas você vai aprendendo e vai se conhecendo. Então foi uma viagem de autoconhecimento fortíssima. Voltei melhor que se eu tivesse feito o melhor doutorado da minha vida. Isso fez com que eu abrisse a empresa que chama hoje Bro Energy. Hoje nós estamos com quase 6 anos de existência e quase 1.000 contratos de fotovoltaico de tudo quanto é tamanho, residencial, fazendas solares e tudo mais. Então, a empresa que tem hoje 40 e poucos funcionários, entre direto e indireto tem mais 40 e por aí vai. Então, uma viagem dessa te faz pensar, te faz refletir, te faz saber o que você quer, traçar seu caminho. Pô, eu tinha 31 anos de idade, não sabia o que eu queria da vida. É difícil, né, essas decisões ao longo da nossa vida. Então a gente acaba ficando infeliz e empolgado de estar traçando um caminho que você realmente está satisfeito de estar fazendo aquilo. Hoje a energia fotovoltaica é o que eu vivo, vamos falar assim, 80% do meu tempo, 70%, 80% do meu tempo. Um pouco de Setlog e hoje tem outras coisas, tem um pouco de fazenda, tô adorando ir para fazenda, vou com meu pai, gosto, tal. Essa vivência no agro tá sendo muito legal para mim. Então essa é um pouco da vida e o que essa viagem influenciou de 2015 até hoje, né? Então, falando um pouco de energia, o que eu vivo da energia e minha expectativa, né, do mercado. Em todos os lugares do mundo aconteceu o que está acontecendo no Brasil. Iniciou o processo de energia fotovoltaica, o governo subsidiou bastante, deu muito incentivo, as empresas começaram a surgir. Aí quando deu o boom, que é o que está acontecendo no momento no Brasil, o governo foi e cortou o subsídio, que é o que vai acontecer o ano que vem, né? Mas pelo menos, ano que vem vai ter uma mudança de legislação, né? No dia 7 de janeiro. Na verdade, já teve a mudança de legislação no dia 6 de janeiro desse ano, que vai até 7 de janeiro do ano que vem, onde vão ser cobrados a transmissão de energia, né? Antes não era cobrado isso, agora vai ser. Não, mas pelo menos tem uma lei, né? Antes a gente ficava fazendo projeto um atrás do outro, sem saber o que podia acontecer. Entra um presidente, sai outro, entra qualquer governador aí, o que vai acontecer com o ICMS, o que vai acontecer com essa legislação. Mas pelo menos agora tem uma regra e a gente está pronto para segui-la, né? Mas a história é um pouco essa, resumidamente. Eu acho que eu já até falei mais do que... Falou nada. Falou mais. Tem muita história boa do André contar, mas isso que ele fala é muito legal, né? Assim, o mundo ele é muito diverso, muito amplo, muitas culturas, muitas pessoas pensando de forma diferente, mas o mundo é um só, né? A casa que todo mundo vive é uma única casa. E essa forma de pensar, eu lembro que o André, quando ele voltou dessa viagem, ele falou muito de propósito e de sustentabilidade. Eu acho muito legal ele ter trazido isso, essa ideia, não apenas para como meta de vida, mas como propósito de fazer negócio, né? Então, assim, eu vejo lá a Bro Energy hoje, que é uma empresa que eu acho que é focada em sustentabilidade, não apenas só em energia fotovoltaica. Você me corrija se eu estiver errado, André. Então, assim,
essa forma de fazer negócio, pensando em ter um propósito para o mundo, também é muito legal, né? Assim, é algo inovador por si só. Eu acho interessante também, porque muita gente fala de sustentabilidade como se fosse pessoas que estão abraçando árvores. Não é o cara abraçando a árvore que é sustentabilidade. Sustentabilidade é você ter um processo de reutilização de água, pensar envolver a tecnologia dentro dos processos para ter economia de energia, eficiência energética, eficiência de água, reuso, utilização de água de esgoto como adubo e por aí vai. Né? São milhares de processos, milhares de coisas que a gente pode investir e eu gosto muito disso. Eu acho isso motiva, não só a mim. Eu não sou daqueles que botam uma camisa verde, um selo verde e vai para frente. Não é isso. Sustentabilidade, ela faz parte do processo de crescimento tecnológico e desenvolvimento de qualquer infraestrutura de qualquer país. E que na maioria das vezes é um jeito mais inteligente de se fazer as coisas. Exato. Né? Então eu fico pensando, a gente está vendo hoje o crédito de carbono sendo muito falado, né? Até para usina fotovoltaica, crédito de carbono para fazendas, para florestas, para reflorestamento, para áreas de preservação ambiental. Então, você vê que o mundo está tendencioso a isso. Eu vejo isso com muito bons olhos. Né? Você vê um tanto de carro elétrico, mas o problema das baterias é um outro problema, pelo menos evita a emissão. Então, tem que ter. Nós temos que estar com a cabeça bastante atenta a isso. Né? Porque isso provoca a gente a pensar fora da caixa. Né? Provoca as pessoas pensarem em sacolas sustentáveis, coisas que já é do nosso dia a dia, nós temos que pensar diferente. Então isso faz com que a gente reflita. Viajar, eu brinco muito e falo isso, viajar é extremamente importante. Tem gente que fala assim, não, eu gosto de pescar, beleza, pode pescar, mas tenta sempre ver alguma coisa diferente. A gente viaja aqui dentro do próprio Brasil, né, que já é muito grande, você vai para Mato Grosso, você vê um outro mundo. Você vai para Roraima, outra história, né? Nordeste, sul do país, Amazonas. Então acaba que... E a gente viveu muito isso antes de viajar. Muitas pessoas falam, você está conhecendo o mundo inteiro, não conhece nem o Brasil? Eu falo, não, eu conheço 18 estados, faltam alguns ainda, né? Mas não dá para você conhecer tudo. Então eu acho que explorar uma viagem, as coisas boas que ela tem para te trazer... E você refletir sobre aquilo e tentar aplicar no seu negócio e na sua vida. Né? Tem coisa que você vê dentro de determinada cultura que você não faz dentro de casa. Você fala, o cara que está aqui, que às vezes é uma situação totalmente diferente da sua, tá se esforçando para fazer uma coisa que você poderia fazer muito mais, de uma maneira bem mais simples. Né? Por exemplo, reciclagem, né? Reutilização A gente tem a comodidade... tem gente que fica... Eu sou muito crítico disso, porque tem lugares que você chega lá, tem 8 latas de lixo coloridas. O cara tem que ficar decorando aquilo, né? Ou então entrar na internet, saber qual que é a vermelha. Até acostumar. Óbvio, as pessoas têm que estudar. Mas eu acho, por que não separa o seco do úmido primeiro, para depois dividir nesse tanto de cor? Para depois ir evoluindo outros passos, né? Aí você vê aquele tanto de cor, aí você olha lá no lixo de plástico, tá uma casca de banana. Então, não tá dando certo. Né? Volta atrás, divide em 2 para depois dividir em 4, né? Ou até em 8. Né? Então, eu sou muito dessa cabeça. Eu acho que tem que... O Brasil é um país muito grande, difícil, as pessoas ainda não são muito instruídas. Então, eu acho que tem que ir pelo que é fácil. Né? Pelo beabazinho ali, pequeno, para depois ir evoluindo. Eu também sou a favor da gente sair da inércia, né? Vamos sair da inércia, depois a gente vai transformando. Mas quando eu estava falando um negócio que me chamou a atenção sobre essa questão de viajar e se inteirar do que acontece no mundo e tal. Essa semana, eu estava lendo uma reportagem na Época Negócio, se não me engano, desse mês, eu não vou me lembrar o nome, mas era um presidente de uma escola de hospitabilidade. Ele treina as pessoas para trabalharem com hotelaria, enfim, essa parte de serviços. E em determinado momento da entrevista, a pessoa perguntou para ele, cara, e o Airbnb? Foi um negócio que tá acabando com o seu negócio, tá acabando com a hotelaria? E eu achei interessante, vai muito em linha com o que você está dizendo. Ele falou, não, ele só abriu uma nova frente das pessoas experimentarem o mundo. Porque geralmente quem se hospeda no Airbnb tem uma expectativa de viver uma experiência que não é de um turista tradicional, né?
E eu sou um dos caras que faço muito isso, né? Eu fiquei sabendo que vocês ficaram rindo de mim semana passada no último podcast, que eu viajei. Mas quando a gente viaja, a gente sempre tenta ter essa experiência mesmo do local e observar como se movimenta, o que eles experimentam. Eu acho isso rico demais. Vinícius, vou te dar uma experiência própria também. Eu era um dos caras que tinha mais referência de Airbnb que eu já conheci, porque dentro dessa viagem, o que eu mais fiquei foi Airbnb. O Airbnb me salvou de uma maneira muito, vamos falar assim, positiva, porque... Você é o cara que puxa papo com o dono também? Pergunta eu ficava primeiro que você conversa com o dono e pede as dicas pra ele. Então você não tem que ficar pesquisando tanto, né? Então o cara que já é local, ele já te ajuda bastante. Isso já é muito bom, né? Ainda mais, pô, você chega lá na Índia, você não conhece nada, você acha que, pô, vou no Taj Mahal. O cara vira um ponto de água. O cara fala, não, você, precisa ir no Taj Mahal, não. Tem um Taj Mahal aqui do lado que é local. Opa! Eu fui na Alemanha, achava que a Oktoberfest era só em Munique. Depois descobri que a de Stuttgart também é tão bonita quanto. Isso eu não sabia. Por causa de um cara local. Então, essas coisas, realmente o Airbnb ajuda. E outra coisa, tava eu e o meu parceiro, que hoje é meu sócio, né? Precisava de 2 camas de solteiro, separar de preferência muito distante uma da outra. Isso ajudava muito. Então precisava de Wi-Fi, que eu precisava trabalhar, pesquisar e fazer as coisas todas. 2 camas de solteiro e um banheiro ali. Pô, era fácil, né? Fazer a busca, era sempre mais barato que hostel. Então... E mais confortável. Mais confortável, você ficava normalmente perto de grandes centros e tal, você estudava ali, o local era muito interessante. O Airbnb me ajudou demais. Interessante que o Airbnb não tem nenhum apartamento, né? É igual o caso do Uber e outras empresas como esse exemplo. E o Airbnb puxou outras empresas, tipo Priceline. Eu acabei ficando um cara na época, né? Hoje eu estou bem desatualizado porque eu não estou viajando tanto. Mas eu tinha todos os aplicativos de hospedagem que podia, porque eu tinha que pesquisar todos os lugares para saber qual era o melhor preço e o melhor lugar para ficar. Então não era fácil uma viagem dessa. Você chega numa cidade na Rússia que você não conhece, que não é Moscou, que não é outra, fala, onde é que eu vou ficar aqui? Né? Você pesquisa, às vezes não tem tanta dica. Aí você começa a ver que dentro das próprios aplicativos tem caminhos ali que você vai aprendendo, né? Então... vai se formando um ecossistema, né? Ajuda muito, é muito salutar. Eu nunca tinha acostumado com a questão de fechadura eletrônica. Pô, para um cara que faz Airbnb é a melhor coisa do mundo. Ele só troca a senha ali digitalmente e bota pro próximo. Não tem que ficar, alguém tem que abrir, alguém tem que levar a chave, esse negócio. A gente imagina que é um negócio que simplifica só pro cara. Não, simplifica a vida que o cara vai fazer business com o negócio dele. Então, isso, você começa a dar alguns valores que são interessantes, né? Que você não vivia tanta coisa assim. Por exemplo, nunca tomei chá. Você chega na China, você começa a tomar chá direto. Então, é até interessante que você começa no banheiro mais vezes, né? Mais que cerveja, é impressionante. Mas, então, essas vivências, essas coisas de sustentabilidade, facilidade, novas tecnologias, coisas que você vê, isso atrai. Isso faz com que você comece a entender como é que, às vezes, até o Brasil, que está um pouco mais atrasado, como é que vai ser o caminho dele. Eu via, por exemplo, na Europa, 2015, já tinha lugar reservado para carro elétrico dentro dos grandes centros sem cobrar. Porque na Europa, em várias cidades, o cara que vai estacionar o carro, ele paga caro para estacionar no centro. E o cara que tinha um carro elétrico não pagava nada. Então você começa a falar assim, ó, a tendência, né? Hoje a gente paga, a gente mora aqui em Belo Horizonte, quase todas as ruas têm aquele rotativo, né? Será que vai dar incentivo para quando o cara tiver um carro elétrico? Tem essa intenção? Pode ser que não, pode ser que tenha. Então você começa a enxergar, hoje que está tendo carro elétrico aqui no país, né? Em 2015 a Noruega já subsidiava metade do valor do carro. Então, essas coisas que você vai enxergando e vai começando a antenar até para o futuro do seu próprio meio ambiente. Lógico que cada um adapta do jeito que quiser. Então, é muito interessante. Questão de energia, de essas coisas de sustentabilidade. É interessante demais. A gente brinca muito lá dentro da empresa, da Agroenergy. O que vão fazer com esse tanto de placa solar depois que ela parar de produzir? Aí eu já fiz um exemplo, eu peguei uma placa quebrada e fiz uma mesa dentro da empresa, uma mesa de reunião.
não deixa de ser uma reutilização, né? Não sei se vai ter tanta mesa assim para esse tanto de milhares e milhões de placas que estão sendo instaladas no momento. Mas é uma solução, né? Telhados, né? Sem ter que gerar energia. O pessoal usa hoje o telhado de vidro, o telhado de placa. Não tem problema, é só tirar os cabos. Né? Então, tem solução, né? Basta pensar, basta estar com a mente bem aberta para as coisas. E não desistir, né? E jamais botar o pé no acelerador, fazer igual a gente está fazendo aqui na Setlock, foguete, meu filho. Não tem ré. Não tem ré mais não. Já que tá falando de Setlock, de carro, então uma coisa que me chamou a atenção, né? Tô voltando da França agora. É assustadora a quantidade de carros elétricos que você vê rodando no centro da cidade. E você falou dos estacionamentos. O sujeito para na rua, pluga o carro dele e está abastecendo o carro de energia, né? A França tinha um compromisso que até acho que 2030, eu acho, não ia poder rodar mais carro a combustão no centro da cidade. Não sei se isso vai ser mantido em função da guerra que a gente está vivendo, né? Eu tenho uma pergunta para você e uma pergunta para você. Esse movimento todo de carro elétrico que a gente vê lá fora, que a gente vê começando a chegar aqui, eu sei que vocês estão de olho, a Setlock está de olho nisso, né? É um assunto que não saiu do radar de vocês não, né? Não, é um assunto pujante. Não só nosso, né? Igual o André falou, não tem para onde correr. É um caminho com mais tempo ou menos tempo, a gente só não sabe a curva de aceleração que vai ser, né? Mas a gente acredita que vai ser uma aceleração muito rápida, tendo em vista que o mercado demanda, né? Eu vi caminhão elétrico rodando lá, né? O custo de rodagem é menor, o tempo de utilização do carro é maior, a quantidade de manutenção é menor. Então, assim, tem muitas vantagens que o carro elétrico tem sobre o carro a combustão, que com mais tempo ou menos tempo, com certeza o Brasil vai ser um país aí com mais de 50% da frota também, frota elétrica. Para você ter ideia nisso, um carro elétrico, ele tem, eu não lembro se o número é esse, mas é assim, uma quantidade muito grande de diferença de quantidade de peças do que um carro a combustão. Então eu não lembro direito o número, mas era alguma coisa assim, um carro elétrico tem 2.000 peças, o outro tem 5.000, mas não lembro se é o número, mas é uma diferença muito grande. É gritante. É gritante. Então a manutenção é menor, tem menos peça, menos parafuso, menos manutenção e por aí vai. Mas o carro elétrico, para o negócio evoluir no país, no Brasil, como em outros, precisa de incentivo do governo, não adianta. Então não adianta ficar taxando e o carro chegar aqui num valor muito caro, que vai assustar essa evolução. Lógico, tem interesses políticos de outros lados, tem interesse do pessoal de petróleo e tudo mais, mas não tem como segurar mais. Vai ter que ter uma hora que vai ter que ajustar e não só vai de ter subsídio, mas também de infra, né? Vai ter que rever infra, vamos ter que fazer um movimento. Se o governo realmente não apoiar, é difícil dessa história virar na velocidade que talvez a gente precise. Né? A infraestrutura, eu acho que o próprio empresário faz. Né? Porque vai se tornar uma necessidade. Pontos de abastecimentos ao longo de rodovias, basta uma Shell Electric, uma Petrobras Electric, né? O cara se adapta ali, ou então uma outra empresa junto com esses caras, botar nos postos de gasolina, posto de carro elétrico. É normal, isso fora do Brasil é muito comum. Você vê o posto de combustível, né, de carro a combustão, e os postos elétricos do lado. Tem lugar hoje que tem, por exemplo, na Finlândia, que tem lugar que tem mais postos de abastecimento de carro elétrico, até porque ele demora mais tempo, né, do que para abastecer, já com centros empresariais, restaurantes e tudo mais, que o cara acaba ficando ali meia hora, 45 minutos, ele faz um lanchinho, toma um cafezinho. Aqui em Minas a gente vai ter muito café com pão de queijo, né, nesses locais, e é por aí. Não tem jeito, tem que adaptar, né? Isso eu acho que o empresário bota. A questão de incentivo do governo tem que ter uma quebra na barreira de entrada, sem dúvida, né? Na questão de impostos aí para esse tipo de carro, para realmente esse negócio evoluir. Evoluir rápido, né? Assim, que vai evoluir até por demanda das próprias montadoras e selos ambientais que os demais órgãos
fiscalizatórios do mundo exige, né? E a gente falando esse problema agora do carro elétrico, de falta de infra, se você for parar para pensar, 100 anos atrás, o pessoal também tinha esse problema de infra e combustível, né? Então, assim, não tinha posto de combustível, não é algo tão trivial igual é hoje, né? Se a gente olha para onde a gente imagina ter um posto de combustível, antigamente não existia, então o empresário vai lá, vê a demanda e ainda coloca, hoje, né? Eu gosto muito de fazer viagem, não tive essa experiência sua, mas gosto muito de viajar de carro e a gente fez uma road trip para a Chapada dos Veadeiros. E, cara, é impressionante o trecho, você anda quilômetros e quilômetros sem posto de gasolina, assim, então você ainda tem, né? A gente tá falando de posto de alimentação de energia elétrico, mas ainda falta o tradicional, de combustão, né? É uma coisa que devia ser latente há 100 anos atrás, mas ainda a gente tem essa particularidade do país, né? Mas o país continental igual o nosso. Gigantesco, né? Mas aí outra coisa que eu ia aproveitar, engatar nessa pergunta do carro elétrico e perguntar para você, para a gente que está aqui, né? Lá na Europa, eu tive lá e uma preocupação que era fervilhante, né, das pessoas era com relação à guerra e em relação à falta de energia, né? Você falou da Alemanha, né? Que você ficou impressionado com o que você viu lá, né? Já tinha um esforço em 2015 muito grande, mas que tudo indica que ainda não era o suficiente, né? Essa é uma preocupação que tem deixado a turma lá sem dormir. Eu estava conversando com meu cunhado que trabalha no segmento, acho que eles estavam com uma promessa de levar carvão da Colômbia para a Europa para tentar, de certa forma, suprimir uma possível falta de energia lá, né? Cara, o que você viu lá? O que faltou para esses caras chegarem perto de resolver esse problema? Porque parece que estão longe ainda, né? Então, realmente eles tinham um abastecimento de gás gigantesco, né? Aí, do nada, corta. Aí não estava preparado para uma situação dessa, né? E eu acho que agora eles têm que até repensar de estar preparados com autossuficiência. Mas eles não estavam parados, né? Eles já estavam numa progressão. Estavam numa progressão. O problema é que a evolução do solar, nesses países que não tem tanta incidência solar quanto no Brasil, ele acaba que o governo incentivou demais porque ele tinha necessidade energética naquele momento, então ele pagava para o cara ter a placa na própria casa. Então, porque ele amenizava a quantidade de energia que ele ia ter que enfiar na rede para poder distribuir para todo mundo. Só que aí, a partir do momento que muita gente fez, aí começou a ficar caro esse incentivo, entendeu? Não era mais... porque ele estava praticamente contratando alguém para botar a placa, né? Aí ele cortou o incentivo. Então, a pessoa que investiu ali, tudo bem, teve o retorno do investimento, mas depois ela começou a gerar a própria energia. Ótimo, já resolveu parte. Eu acho que por ele ter cortado esse incentivo, desanimou muita empresa. Tanto que eu fui numa feira na Alemanha, na segunda vez que a gente começou na Europa, deu uma volta e voltou para a Europa. A gente foi numa outra feira na Alemanha, uma feira local. Já não tinha tanta empresa de construção de parques solares. Tinha mais empresa de manutenção. Então você já via que o negócio que estava começando a crescer no Brasil, lá já estava mais decaindo, né? Então, tem que realmente voltar a ter um incentivo grande lá, que eu acho que agora eles estão voltando a atinar isso, para sistemas de energia solar. Os Estados Unidos hoje bomba de energia solar, a Índia bomba de energia solar, a África está começando a ter projetos grandes, o Brasil está muito forte. Hoje a terceira matriz, na matriz energética brasileira, o terceiro lugar é o solar. Então a gente já vê que teve um crescimento exponencial gigantesco e vai ter ainda nos próximos anos. É só tomar cuidado nessas quebras de governo, dessas quebras de incentivo. Eu acho que isso que o Brasil tem que tomar bastante cuidado, porque uma hora essa energia pode faltar. E tudo é energia, né? Se você for olhar, a gente está cada vez mais dependente de eletrônico, mais dependente de movimentação, a movimentação humana através de carro vai ser através de energia elétrica, né? Não vai ser mais energia a combustão. Então tudo vai ser energia. Então para poder você conseguir atender essa demanda latente que virá, né? É fundamental a gente ter uma autossuficiência e uma sobra, né? A gente não pode trabalhar sempre igual a gente trabalha aqui no Brasil. É só olhar para você, cara. Quantas coisas você tem que conectar para carregar o seu relógio, o seu telefone, o seu computador. E eu ia falar isso agora, Vinícius. Antes a gente não tinha... bastante tempo atrás, a gente não tinha computador. Então não tinha que carregar computador.
Hoje você já carrega o computador. Antes não tinha celular. Hoje você carrega o celular. Hoje você carrega o relógio. Hoje você carrega fone de ouvido. Então, são coisas que foram adaptadas. Hoje tem que carregar quase tudo. Antes as câmeras eram de pilha. Hoje tudo é carregável. Então, cada vez mais nós vamos precisar... Você já viu as casas antigas? Tinha uma tomada por quarto. Hoje as casas novas têm 4, 5 tomadas por quarto. Então você vê a necessidade que vai ser, o mundo vai se adaptando para isso. O negócio é tão latente que antigamente a gente viajava, era aquela luta para você achar o adaptador que cabia na parede e tal. As casas mais novas, o adaptador é uma entrada USB, né, cara? Exatamente. Porque já se parte da premissa que tudo vai ser carregado, né? E sempre mais de um, né? Você tem carregador para tomada pela casa inteira, né? Hoje é impressionante. Você vai no aeroporto, os mais novos, cada assento tem um carregador. Aí você vê todo mundo carregando, plugando ali no celular, o cara já senta do lado ali para poder carregar. Hoje você tem fileiras de carregamento, assim, você vê que o povo tá até botando um celular em cima do outro. Mas é assim, a necessidade de energia vai ser muito grande. A evolução de indústrias, de comércio do Brasil, graças a Deus, nós não estamos em recessão, nós estamos numa evolução pequena, mas estamos. E tomara que esse negócio continue, né? Então, o agro, né, igual você colocou também, assim, você falou do exemplo de Israel. Israel, ela consegue puxar essa quantidade de água, mas também por causa da energia, né? Se não tivesse a energia para poder fazer puxar a água do mar, fazer a própria dessalinização da água, não seria viável, né? Pra você ter ideia, no agronegócio, o que motiva bastante essa questão de investir em energia fotovoltaica, solar, né? Falem como quiser, a energia fotovoltaica para pivô de irrigação, a gente começou a se especializar isso desde 2019. Então a gente acabou abrindo uma filial na maior área irrigável do país, que é ali entre a região de Cristalina e Unai. Então a gente abriu uma filial lá só para atender pivô de irrigação, porque os caras, além de ter que ficar bombeando ali aquela água da outorga de rio, eles fazem piscinões, que são reservas, eles fazem barragens, que são reservas de água, para poder irrigar e ter a safra com quase 3 safras por ano. Então eles conseguem ter o plantio bem otimizado em função de ter a energia naquele local. Quando o cara não tem energia, ele não tem um pivô, não tem como fazer, né? Então a gente vê o mercado caminhando para isso. Então essa questão de energia solar, que nós estamos falando aqui de sustentabilidade, para o agronegócio, que é a fonte de alimento, né? Hoje o Brasil, eu fui naquela Expo em Milão em 2015, eu já falava, Brasil feeding the world, o Brasil alimenta o mundo. E até hoje, né, nós somos responsáveis por grandes exportações de café, soja, milho, algodão e tudo mais. Então, essa questão é muito importante, porque você injeta uma sustentabilidade, uma questão de geração de energia para o cara que quer produzir mais e ele vai ter condição de produzir mais. Com isso, o Brasil vai feeding the world mesmo. Sim. Você está falando de agro, é um negócio que me veio assim na cabeça, né? Eu vou aproveitar para 2 especialistas aqui. A gente tem esse destaque mundial em função do agro, a gente alimenta boa parte do mundo com o que sai daqui, né? O Brasil tem todas as condições para se destacar também no setor energético, né? A energia eólica também tem um campo fértil aqui para se desenvolver no país, né? O que você falou, que a Europa, a Alemanha, por exemplo, tem dificuldade do ponto de vista climático, a gente tem aqui de sobra, né? Será que no futuro a gente também vai exportar energia? Vamos ser um país que vai ser responsável não só por alimentar, mas também por manter as luzes acesas, para manter as coisas funcionando? Isso é possível? Ô Vinícius, eu vou ser bastante sincero. Não está longe, não. Basta os nossos governantes e também os próprios empresários estarem dispostos a isso. Porque a partir do momento que você tem uma matriz energética, que era praticamente hidrelétrica, né? Água, que hoje está difícil de você montar grandes hidrelétricas por causa do tanto de alagamento, até um pouco contra sustentável, investimentos muito altos. Hoje está pulverizado os investimentos em energia solar, está pulverizado o investimento em eólico, está pulverizado o investimento em biomassa e biogás.
Então, nós temos uma capacidade de geração de energia no país gigantesca. Então, eu tenho certeza que se a gente fizer um bom acordo entre Mercosul e gigantesca ainda está longe ainda. A gente tem uma capacidade de expansão ainda muito grande. A gente tem uma capacidade de geração aqui muito grande. Basta a gente fazer um planejamento forte entre o governo e o mundo privado para poder alavancar essa geração. A gente tem a capacidade de gerar 3, 4, 5, 10 vezes mais do que a gente gera hoje de energia. Será que a gente vai precisar disso tudo? A gente vai ter a capacidade de exportar, principalmente para os países que estão ao nosso lado, que não estão desenvolvendo muito agora, né? Que eles vão acabar precisando dessa nossa energia e a gente vai poder botar preço nisso. E o que o André colocou é muito interessante, né? Assim, a biomassa que hoje é muito pouco explorada assim, ainda, né? Aqui no Brasil é você exportar energia. Você pegar milho aqui e jogar milho pro pessoal lá na Europa fazer etanol. Então, assim, a gente tem essa capacidade justamente com essa produção nossa, né? Além de alimentar o mundo, energizar o mundo, digamos assim, né? O tal do Brasil é foda, né? Nós somos uma potência. Nós temos muita gente aqui boa, falando um pouco de empreendedorismo voltado para a sustentabilidade. Cada dia que passa eu conheço mais gente boa. Eu acho que, nós temos que na vida se cercar de gente boa, que vai te jogar para cima. Gente para trazer problema já tem muito, né? Então eu acho que a gente tem que se juntar e ser parceiros de pessoas que estão com o mesmo ideal e mesmo conceito que você. Então, eu acho que nós estamos apertados de tempo já, né, Vinícius? Já está nas últimas, porque se desse a gente até abrir uma cerveja daqui a pouco, mas só que... Quinta-feira? Eu acho que o recado e o conceito é ser empreendedor vinculado com sustentabilidade. Não é o André que fez isso, o outro que toca. Eu acho que é uma obrigação de todos que são empreendedores. E quem quer ser empreendedor já vai com esse viés, né? Já começa a botar isso na própria veia, porque a questão de sustentabilidade, eu vou repetir, não é abraçar árvores. A questão de sustentabilidade é realmente estudar e nem processos. É papo de selo, como alguém falou, né? Já não é mais papo de selo, né? Exatamente, nós não estamos aqui para ficar buscando selo daqui, selo daqui. Existem, e são até alguns... E são bons, né? Não estamos aqui criticando, não. Estamos criticando o discurso, né? Eu acho que tem que estar na veia de cada um. Não basta ter o greenwash, né? Assim, você jogar aquela maquiagem verde. A gente tem que pautar o futuro com a sustentabilidade, senão a empresa ela tende a não estar no futuro. Exatamente. Então nós vamos ter que adequar não só a empresa, como nossas vidas. Sim. Né? Cada vez mais. Eu acho que nós estamos até muito atrasados nessa parte. Reciclagem de lixo é um negócio muito sério. Inclusive, eu acho que a gente tem que começar a tratar disso. Né? Biogás, geração de lixo, é uma coisa. Aqui tem nego queimando gás em aterro sanitário. Pô, não tá na hora mais, né? Bota no tubo. Coloca no caminhão que tá fazendo a coleta seletiva já da cidade e assim então, você mantém a cadeia. Tem muito processo que dá para pensar, dá para estudar, dá para refletir. As pessoas têm que tirar um pouco da trava, né? Principalmente as questões públicas. Um pouco do preconceito do investimento inicial, né? As pessoas às vezes não dão um passo para frente. Porque eu tenho que investir. Gente, mas é necessário, tem que ser feito. E lá na frente você vai colher frutos desse investimento que você fez, com né? certeza. As pessoas precisam desmistificar isso um pouco. Eu acho que tem muita gente boa aqui no Brasil e dá para investir demais. Dá para procurar coisas de empreendedorismo vinculados e linkados à sustentabilidade, sim. A gente aqui na Setlog está fazendo um esforço danado, porque o nosso mercado já não é muito a favor, né? Então nós temos que dar voltas, estudar e aprofundar para saber aonde que a gente vai ajudar mais nesse conceito. E nós estamos fazendo. É isso que é o interessante. Esse podcast aqui já é um incentivo para isso, né? Não, exatamente, é o início da conversa. Bom, o homem tá achando que vai terminar o podcast assim, não vai participar da nossa dinâmica, tá achando que é assim? Fala com ele. Tá faltando você fazer indicação de um filme, de um livro, de algo que você acha interessante aí, pra gente, a partir dessa conversa nossa, nossos ouvintes aí continuarem estudando esse tema de sustentabilidade e inovação, que eu acho que é tão pujante na vida de todos. A música, se você quiser cantar. Uma música. Pode, se você quiser cantar. Livro, eu vou um pouco além da sustentabilidade. Eu li um livro que é um livro de negociação que eu gosto muito,
que chama Consiga o que Você Quer. Esse é um livro que inspira as pessoas que estão em processo de negociação, buscando os caminhos na vida e tal, para conseguir o que quer. Então, para chegar até lá, tem alguns passos, né? Então, eu deixo esse livro aí como, se o pessoal quiser, chama Consiga o que Você Quer. É um livro azulzinho assim, tem umas 600 e poucas páginas, mas não assusta não, gente. Ele é bom de ler, é um livro de negociação muito interessante, que ele cita alguns casos de vida, né? Então você acaba aprendendo ali. Então eu vinculando o livro um pouco da parte de empreendedorismo. Na questão sustentável, o recado e um filme, né? Eu posso até citar, tem um filme que eu não sei se o nome certo, é esse, aquele A Procura do Vento, que é aquele menininho na África. Sim, legal. Não é A Procura do Vento, não, é outro nome. O Garoto que Descobriu o Vento. Esse é um Joãozinho filme, citou pra nós ali. Esse é um filme bacana. É um livro que fala do cara fazer um sistema eólico com geração de energia e aquela geração fazer um bombeamento de água e resolver o problema daquela comunidade que ele vive. Na África, né? Na África. E isso que me impressiona nessa viagem. A gente fala de energia fotovoltaica, até comentando também sobre África. Eu vivi na África as situações de maiores pobrezas que eu já vi na vida. A pobreza em alguns lugares na África é totalmente diferente da pobreza no Brasil. Não é porque extrema pobreza é em todo lugar, não, lá é um pouco distinto, né? A dificuldade de algumas pessoas lá é maior e a raça que eles dão para buscar um balde de água a 5 horas de distância andando é uma coisa até louvável assim, de ver a garra daquelas pessoas. Esses israelenses que eu encontrei fizeram um projeto na África, até deixo aqui, até vou deixar o Instagram também para o povo seguir, chama Waves for Water, são surfistas que surfam ondas no mundo inteiro, que onde que eles vão, eles deixam um legado, eles têm sistemas de captação de água, tanto de dessalinização, recolhimento de lixo em praias e tudo mais. Eles deixam um legado para a comunidade, treinam os meninos novos da comunidade. Fizeram isso na Indonésia, na África, em várias comunidades litorâneas, né? Porque eles são surfistas. Então, chama Waves for Water. E o for é o número 4. Né? Então, deixar um Instagram também para a galera seguir, que é bastante bacana. Então, o recado é esse. Música eu sou ruim de cantar. Eu achei que ele ia dar uma poupa a nossa audiência e nos poupe esse horário, né? Vamos ficar pra próxima. Deixa pro Dudu do Cavaco voltar aqui e tocar de novo. Deixa ele tocar. Eu sei, vai deixar alguma dica aí pra quem Não, tem um livro que o André falando aí de África, eu lembrei de um livro que eu li há mais tempo no mestrado, que chamava A Grande Saída, de um economista chamado Angus Dealton, que eu acho que ele chama, um prêmio Nobel, depois eu vou colocar no link aí, é um prêmio Nobel da Inglaterra que fala justamente dessa superação da pobreza através de sustentabilidade, através de políticas públicas mais bem voltadas às comunidades, ao invés de apenas um missionarismo, uma doação assim, sem nenhum critério. Então acho que é algo legal aí pro pessoal depois dar uma lida. Completando que eu falei do Waves for Water, não falei porque eu comentei da turma de Israel. Eles fizeram uma missão na África que eles levavam 2 placas solares, um controlador de carga e uma bateria para poder produzir energia para casas que estavam espalhadas em todos os lugares na África ali. Então acabaram levando caminhões e carretas de placas solares que instalava isso em um dia e resolvia o problema de um cara que nunca teve geladeira na vida. Que demais. Então, isso é fazer a diferença. E grandes locais de África, que eu falo até em Uganda, que eu fui muito, em alguns lugares assim, as pequenas vilas, elas precisam de ajuda. Um exemplo que eu vivi lá, que foi muito interessante, que eu fui dar uma palestra para os meninos lá, fui com a camisa do Brasil e fui numa escola que era de extrema pobreza. E quem bancava a escola era um australiano, que pagava $6 por cada aluno daquela escola. Os professores praticamente lecionavam de graça, tal.
eu perguntei para a diretora da escola, falei, como é que eu posso ajudar eles aqui? Eu tô viajando no mundo. Ela falou assim para mim, o seu país não é o do futebol? Uma bola agrada 22 pessoas. Aí eu falei, na mesma hora eu fui e liguei para uma pessoa que é amiga minha aqui do Brasil. Falei, você não quis ajudar a África um dia? Eu tô aqui agora, você vai mandar. Só tinha um endereço para toda aquela cidade, que era ainda 100 km de lá, que de vez em quando passava um burro de carro e levava as encomendas. Falei, você vai comprar na internet aí já a bola murcha e tal, e bota uma bomba dentro, que esses meninos não vão saber encher aqui. Manda umas 10 bolas de futebol, que com certeza nós vamos agradar muita gente aqui. E ela fez isso, depois de 3 meses eu tinha um Facebook de uma pessoa lá também. Ele me manda a foto com a comunidade inteira, com as bolas de futebol, tudo da cor do Brasil. Isso aí emociona muito. Essa foto você tem que incluir aqui no podcast, hein, João? Essa foto você tem que incluir aqui, hein? Mas muito legal. Bom, eu vou cantar então. Tô brincando. Não, beleza. Ô, gente, é isso então, né? Estamos chegando ao fim. André, muito obrigado bom. demais pela presença. A gente tem muitos casos aqui que o André depois tem que contar pra gente. É uma história de vida muito legal e um parceiro nosso, sócio, que tá com a gente desde o D0 e também já sofreu bem aqui também na Setlock, né? Bastante. Isso aqui... Eu sou cliente da Bro, a Setlock é cliente da Bro também, né? A Bro é cliente da Setlock. Então estamos rodando. Tá todo em casa. Tá girando. Mas, gente, muito obrigado. Boa noite a todos e fico satisfeito de poder compartilhar um pouquinho do que eu vivi. O Instagram é aberto? O Instagram da viagem ou da viagem, o seu, Passa o seu da LinkedIn, viagem, o seu LinkedIn. compartilhar. Hoje o Instagram da Bro é Bro Energy, só BRO Energy com Y no final. O Instagram da viagem é Two Bros 2, o número 2, Two Bros, BROS, One, número 1, Dream, de sonho mesmo, DREAM. E o meu LinkedIn é André Filizola com 2 Es, Barros Novaes, né? Então, se alguém quiser lá ver meu currículo, tá ótimo. Valeu demais. Valeu, gente. É isso aí. Obrigado. Até o próximo podcast. Próxima. Falou! Valeu, Daniel! Fechou, velho.